Galerinha, a pedido do nosso amigo Ampeon VFX, vamos falar das grandes navegações. Então já likeei aí e bora pro que importa. Vamos lá, por que estudar isso? Nós estudamos porque os europeus que se consideravam civilizados vieram e nos descobriram. E esse encontro dos nativos brasileiros com a cultura europeia é o que gerou toda a estrutura cultural e científica que nós temos hoje no Brasil. Quer dizer que estamos melhores ou piores por causa do europeu? Pé, não. Mas simplesmente estamos diferentes do que seríamos se não tivessem nos achados. E o que a gente pode fazer agora é procurar entender como aconteceu e não como seria se fosse diferente. Vamos lá, antes da gente começar a falar das grandes navegações, é importante a gente saber um contexto. Se por acaso houver alguma dessas partes que vocês não dominam, pergunta aí que eu faço um novo podcast sobre. Bom, vamos começar pelo Império Romano. O Império Romano ele aconteceu bem antes das grandes navegações, mas a questão é que é o seguinte: o Império Romano estava gigante e o imperador já não dava conta de se defender dos ataques bárbaros. O Império Romano, então, ele acaba em 476 d.C. e inicia o que a gente chama de Idade Média. Durante a Idade Média, vai haver uma junção entre os estados e a Igreja Católica. Lembrando que a Igreja Católica era a única igreja cristã no período. Como que era essa união? Bom, a igreja afirmava que o rei era instituído por Deus e, em contraposição, o rei obrigava todo mundo a ser católico. Basicamente isso. Bom, nesse meio tempo, já para o final da Idade Média, vai aparecer um tal Renascimento. E esse Renascimento vai romper com as ideias da Idade Média e vai firmar a ciência e a razão como método de conhecimento. No Renascimento vai surgir também a prática do mecenato. Esse mecenato basicamente eram a galera que patrocinava os artistas. E aí por que essa galera patrocinava os artistas? Para poder ganhar status social, para poder mostrar que tinha poder, que tinha grana, enfim. Quando a gente chega na última fase do Renascimento, o Quinquecento, a Igreja Católica é quem será esse maior mecenas, quem mostrará maior poder. Bom, outra coisa que também temos que saber é que houve uma tal de reforma protestante, que vai ser favorável ao acúmulo de bens e vai tirar, por isso, os burgueses da Igreja Católica. Porque enquanto a Igreja Católica defendia que a usura era pecado, vem os protestantes, como Calvino e Lutero, e vão defender que há uma predestinação, que a gente não faz nada para ser salvo, e sim Deus que nos escolhe. E o Calvino vai além e vai falar que como que a gente sabe que é salvo, não é porque a gente faz as obras, mas sim nós fazemos as obras porque Deus já nos salvou. Então, para mostrar que você é salvo, segundo Calvino, você tinha que conseguir acumular riquezas e usar essas riquezas para gerar empregos para os próximos, para os seus próximos, enfim. Bom, na transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, a população burguesa vai sair dos feudos, vão retornar para as cidades e passam a apoiar as monarquias. Por que isso? Porque o comércio entre o Oriente Médio e a Europa era algo muito lucrativo, e principalmente as feiras medievais, como as de Gênova, Veneza, Champagne e por aí vai, vendiam muito, davam muito retorno, mas também era muito perigoso e difícil. Por que era perigoso e difícil? Porque não tinha uma moeda única. E aí os longos trajetos contavam com muitos assaltantes. Assim, vários reinos se formaram de modo que construíram estradas e unificaram as moedas para facilitar a locomoção dos comerciantes e as vendas.
A partir daí, as vendas poderiam ser feitas dentro dos reinos, e aí os reis conseguiriam controlar melhor a cobrança de impostos. Isso era bom para o rei, que ganhava mais, e para o comerciante, que parava de ter que pagar um imposto em cada esquina que ele chegava. Essa política econômica chama-se mercantilismo. Caso queira saber as principais características do mercantilismo, era o controle da economia pelo Estado, a acumulação dos metais preciosos, exportação maior do que importação e o protecionismo alfandegário. O que é isso? É quando você aumenta a taxa dos produtos importados para poder desestimular que as pessoas do seu país comprem produtos de fora, e aí você incentiva o mercado nacional. Vamos lá, essas feiras medievais enriqueceram muitos burgueses, principalmente os burgueses italianos, porque eles monopolizavam o comércio de especiarias, especiaria, cravo, canela, noz moscada, enfim, tempero, com os árabes, através do mar Mediterrâneo. Os italianos, eles dominavam tanto sobre o Mediterrâneo que eles o chamavam de Mare Nostrum, ou seja, o nosso mar. Vamos lá. Nesse período, os ingleses e franceses estavam ocupados com a Guerra dos 100 Anos. Os espanhóis estavam terminando uma guerra santa lá, expulsando os mouros que tinham invadido o território espanhol. E Portugal? Bom, Portugal estava de boa, curtindo a paz que ela teve após a Revolução de Avis. Só tinha um problema: os metais preciosos estavam acabando na Europa. E eles não estavam a fim de depender desse monopólio italiano no comércio de especiarias. Foi aí que Portugal resolveu buscar novas rotas para a Índia. E aí depois a Espanha, depois a Inglaterra, depois a Holanda, a França. Os últimos não necessariamente nessa ordem, mas o importante é que todo mundo foi. Todo mundo pensou assim: vamos procurar novas rotas para conseguir mais riquezas. E também os países católicos para conseguir fiéis. Por quê? Como a reforma protestante havia tirado muitos fiéis da igreja, ela agora precisava se recuperar. Bom, além de estar em um período de relativa paz assim, e com um governo consolidado, tinham outros fatores que ajudaram Portugal, como por exemplo que Portugal se localiza em uma área costeira. Outro fator que ajuda muito Portugal é que eles investiram em educação e pesquisa naval, tendo criado, por exemplo, as caravelas, a bússola, o astrolábio, a toleta de marteloio, a pólvora, e também ampliaram a confecção de seus mapas. Vamos lá. Tendo entendido qual era o contexto e por que a galera se lançou ao mar, vamos entender os principais eventos do período, ou pelo menos os principais mais importantes para a gente. Em 1415, o Bartolomeu Dias vai chegar na cidade de Ceuta, ali no norte da África, onde hoje fica o Marrocos. Em 1416, o Portugal vai fundar a escola de Sagres, que foi a primeira escola de navegação do mundo. Em 1488, o Bartolomeu Dias, aquele mesmo que tinha chegado a Ceuta, vai conseguir contornar o Cabo das Tormentas e ver toda a costa oeste africana. Depois disso, quando ele retorna a Portugal, o Papa vai até mudar o nome do local de Cabo das Tormentas para Cabo da Boa Esperança, porque como ele conseguiu chegar lá no fim da costa oeste africana, já conseguia se ter uma melhor visualização de como fazer para atravessar aquela região e chegar enfim nas Índias. Em 1492, o Cristóvão Colombo vai chegar às Bahamas, enviados por Fernando de Aragão e Isabel de Castela, ou seja, a monarquia da Espanha. Pausa. O Cristóvão Colombo era genovês, ou seja, de certa forma ele era italiano. E aí por que ele vai viajar pela Espanha? Bom,
ele tentou vender o seu plano primeiro a Portugal e depois a Espanha. A Espanha, a primeira vez, não vai aceitar, mas depois eles vão falar, vai lá. A questão é que o plano dele tinha muitas inovações para a época. Primeiro, que diziam que no mar haviam monstros marinhos, como por exemplo o Kraken, as sereias e o Megalodonte, e seres mais desse tipo. E aí já não importa se é verdade ou se não é verdade. O importante é que eles acreditavam. E acreditavam tanto que até nos mapas da época você vê esses seres pintados aonde tem algo desconhecido. A segunda inovação grandiosa assim, é que na época se pensava que a Terra era plana. E aí a lógica é simples: se a Terra é plana e você navega até o final do oceano, você vai cair no abismo. Bom, mas o Colombo ele tinha plena certeza de que a Terra era uma circunferência. Então, se queremos chegar à Índia, vamos dar a volta. Ponto. Continuando. Em 1493, o Papa Alexandre VI vai publicar a Bula Intercoetera, dividindo as terras que já tinham sido encontradas e as que ainda seriam encontradas entre Portugal e Espanha, por uma linha imaginária a 100 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. Essas ilhas de Cabo Verde era o local mais a oeste que já se conhecia ali na Europa. Então por isso que ele vai usar essa ilha de Cabo Verde. Mas essa bula intercoetera, ela é importante para mostrar o poder que a igreja tinha sobre as ações do Estado. Mas na prática ela não vai funcionar. Por quê? Em 1494, ou seja, um ano depois, o rei português não vai aceitar a proposta do Papa e vai aumentar o território português para 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, o chamado Tratado de Tordesilhas, e esse sim é muito importante. Pausa novamente. É interessante entender, quando eu era mais jovem e olhava e eu não entendia por que Portugal tinha ficado só com um pedacinho do Brasil, mas na verdade já depois de grande que eu fui compreender que Portugal e Espanha, apesar de quando você olha no mapa parecer que Portugal ficou só com um pedaço do Brasil, na verdade eles dividiram também o território africano. Então eles não dividiram, vou dividir o continente da América do Sul. Eles dividiram o mundo. Toda a parte que ainda não era conhecido do mundo, eles dividiram. Isso depois vai dar uma treta, mas eles dividiram. Voltando, em 1498, o Vasco da Gama vai conseguir chegar a Calicut, na Índia. Ou seja, após esse trabalho todo e já terem chegado à América, mesmo que sem saber que estava na América, o Vasco da Gama agora que vai conseguir chegar à Índia a primeira vez. 2 anos depois, em 1500, o Pedro Álvares Cabral vai chegar a Porto Seguro com 13 navios. E aí eles, ao contrário do que possa parecer, eles ficaram só 10 dias. Fizeram algum contato com os nativos, que eles chamaram de índios, porque eles acharam que tinham chego na Índia, e depois realmente partiram rumo à Índia. Tá, por que eles não pararam? Porque a princípio o Brasil não estava demonstrando nenhum sinônimo de riqueza, não estava dando nenhuma intenção de que tinha riqueza ali. E a princípio o comércio com a Índia, o comércio de especiarias era o que realmente dava dinheiro. Posteriormente isso vai mudar, mas vamos seguir. Em 1519, o Fernão de Magalhães é o primeiro que vai conseguir contornar o mundo. Na verdade, ele não contornou o mundo. Durante a viagem, ele morreu em combate com os nativos nas Filipinas, mas aí um dos seus capitães, o Juan Sebastián Elcano, vai terminar a viagem, e aí um ano depois da sua morte, essa esquadra que saiu liderada pelo Fernão de Magalhães vai ter conseguido dar a volta no planeta Terra.
Em 1530, Portugal já estava com receio que as terras fossem invadidas por outros povos, e aí vai começar a enviar pessoas para colonizar os territórios. O que aconteceu? Com o fim da Guerra dos 100 Anos e os países já um pouco mais estáveis, eles vão começar a questionar aonde que está o testamento de Adão que dividiu a terra entre Portugal e Espanha, e vão começar a se lançar ao mar para conseguir encontrar ali também as suas terras e as suas novas fontes de riquezas. Sobre a colonização portuguesa, é interessante nesse momento a gente destacar as missões, como por exemplo a da Companhia de Jesus, que vai catequizar os índios e vai tornar esses índios civilizados. E aí a gente vai ter dois tipos de índio: o índio civilizado e o índio bárbaro. O bárbaro pode ser escravizado, o civilizado não. E aí, portanto, esses índios agora civilizados quer dizer índios católicos, o que vai suprir a perca de fiéis gerados pela reforma protestante. Uma outra coisa que é interessante a respeito das missões como da Companhia de Jesus é que eles vão formar as primeiras escolas primárias aqui no Brasil. Então, por acaso, se você quiser reclamar, mas professor, quem foi que criou a escola? Não queria estar aqui. Então, vai lá reclamar com os jesuítas. Foi eles que trouxeram isso da Europa para cá. De um modo geral, a descoberta da América e de todos os seus recursos que foram explorados no período das grandes navegações e posteriormente da colonização, aumentou muito a riqueza da burguesia e dos países, mudando muito as formas de ver e pensar o mundo. O velho mundo, no caso a Europa, passa a ligar 4 continentes, o que diversificou os produtos e o aumento dos seus valores, o que ficou conhecido como Revolução Comercial. Essa revolução comercial daria toda a estrutura necessária para que posteriormente ocorresse a Revolução Industrial. Vale ressaltar também que ao colonizar o Brasil, o Portugal implantou o Pacto Colonial, que dava à metrópole, no caso Portugal, o controle sobre a colônia. Isso quer dizer que o Brasil só importaria o que Portugal deixasse e, ao mesmo tempo, só poderia produzir o que Portugal permitisse. Por enquanto, isso não vai dar problema, mas vai dar uma treta danada quando a gente chegar já no primeiro reinado, ok? Fiquem na paz, galera, é isso aí. Comentem aí, deem um like, se inscrevam no canal e até o próximo podcast.